Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2023 do IRB Brasil Re. Na teleconferência de hoje estão presentes os senhores Marcos Falcão, diretor-presidente e diretor de Relações com Investidores da companhia, o senhor Wilson Toneto, vice-presidente técnico e de operações, o senhor Daniel Castilho, vice-presidente de subscrição, senhor Carlos Guerra, vice-presidente jurídico de governança e facilities, e a senhora Thais Peters, diretora de controles internos, riscos e conformidade. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor tecle *0. A apresentação foi preparada pelo IRB Brasil Re e não deve ser considerada como fonte de dados para investimentos. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas à companhia que refletem as visões atuais e/ou expectativas da companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como palavras como acreditamos, antecipamos, esperamos, estimamos, projetamos, entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos aos investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros, incluindo investidores, por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. O senhor Falcão, presidente do IRB Brasil Re, iniciará agora a apresentação. Bom dia a todos. Em 2023, acelerando o processo que foi iniciado no ano passado, tivemos conquistas muito importantes. Em janeiro, já renovamos os contratos locais com a liderança do Daniel Castilho, no ambiente de hard market. Tivemos aumento da participação em alguns contratos e redução em outros, com menor exposição a riscos. Daniel mudou como a área de subscrição está funcionando. Agora temos pessoas focadas em índice combinado e outras na busca dos melhores negócios para a companhia. O IRB, nesse primeiro trimestre, foi para a rua. Nós visitamos mais os clientes que em todo o ano de 2022. Iniciamos várias ações transformadoras na gestão do dia a dia, que darão resultado ao longo do ano. Depois do entendimento inicial dos processos internos de nosso organograma, contratamos para os próximos meses uma análise dos nossos custos, ABC, e um orçamento base zero. Terminaremos 2023 com a empresa mais leve e com os processos simplificados. Em abril, renovamos os contratos agro já em outras bases. Por fim, já em abril, maio, mas com impacto nos resultados do primeiro trimestre, fechamos o acordo com o Departamento de Justiça americano, juntamente com a SEC, que elimina uma incerteza desde 2020, mas isso acarretará uma melhoria nos nossos instrumentos de controles internos e conformidade. Vamos aos números? No próximo slide. Bom, nesse primeiro trimestre,
nós reportamos um lucro líquido de R$ 9 milhões, explicado por um lucro líquido de R$ 34 milhões normalizado, subtraído de R$ 25 milhões de despesas administrativas não dedutíveis para arcarmos com os valores do acordo com DOJ e SEC. Se no último trimestre de 2022 estávamos um pouco abaixo do break-even, nesse primeiro trimestre de 2003 já mostramos o resultado pouco acima do break-even, mesmo com o impacto do acordo com o DOJ. Próximo slide. Atingimos nesse primeiro trimestre o break-even no resultado de underwriting. Acreditamos que esse número sozinho deve ser somente observado como uma evolução em relação aos trimestres anteriores, mas continuamos atentos à volatilidade das nossas atividades. Próximo slide. Nesse slide, é importante notar que, apesar de termos consumido nesse trimestre 411 milhões de caixa operacional, tivemos uma importante redução na PSL, a provisão de sinistros a liquidar, na ordem de 903 milhões, o que demonstra uma grande evolução na cobrança de prêmios e principalmente de recuperação de sinistros aos nossos retrocessionários. Detalharemos esse efeito mais adiante, quando o Toneto falar das provisões técnicas. Com isso, agora, eu passo a palavra ao Daniel Castilho, nosso Chief Underwriting Officer. Daniel. Obrigado, Falcão. Bom dia a todos. Dentro da nossa estratégia de voltar a concentrar negócios no Brasil, podemos observar no slide de número 6, o primeiro TRI dos anos 21, 22 e 23, a redução do negócio internacional de 46% para 36%. Ao mesmo tempo, podemos ver no mesmo período o incremento de negócios no Brasil de 54% para 64%. Assim, continuamos a estratégia de concentrar 80% dos nossos negócios no Brasil, 15% na América Latina e 5% para as demais exposições internacionais. No mesmo quadrante, ainda na parte superior, podemos observar uma redução do prêmio total do primeiro TRI de 2022 para o primeiro TRI de 2023. Essa redução do prêmio é decorrente da limpeza de carteira que foi acelerada na renovação de negócios de janeiro de 2023. Nessa renovação de janeiro, embora tenhamos aceitado novos negócios, declinamos alguns que não eram rentáveis, reduzimos a participação em outros, sempre com o objetivo de termos uma carteira de maior qualidade. Na parte inferior do slide 6, podemos observar a evolução do índice combinado no primeiro TRI de 2023, comparado com o mesmo trimestre de 2022. Uma redução de 8 pontos percentuais de 119% para 111%. A sinistralidade se reduz de 81% para 77%, o comissionamento se reduz de 25% para 19%. As despesas sofrem um pequeno incremento percentual de 12% para 14%, o valor absoluto se mantém, mas como o rácio das despesas se calcula em função do prêmio ganho, esse percentual aumenta. Dentro da nossa estratégia de voltar nossa concentração de negócios no Brasil e na América Latina, podemos verificar no slide de número 7, na parte superior, a redução do prêmio de negócio internacional de 765 para 577 milhões de reais. Essa redução do faturamento internacional se deve principalmente à redução de negócios globais fora da América Latina, negócios de natureza catastrófica nos Estados Unidos e Caribe, agro na Índia, negócios esses que não desejamos manter porque julgamos que não estávamos sendo adequadamente remunerados pelas exposições assumidas. Já a redução do prêmio do Brasil se deve simplesmente à limpeza de carteira realizada na renovação de janeiro, negócios que julgamos que o prêmio não era adequado ou redução de participação em algumas linhas de negócios como o rural. Na parte inferior do mesmo slide, de número 7, podemos ver a distribuição de negócios em 2023, com destaque aos negócios patrimoniais, que representa 42% da carteira. Se observarmos agora o número de contratos renovados, podemos verificar que aumentamos o número desses contratos de 86% para 88%, o que significa que estamos mantendo os negócios e subscrevendo uma carteira de maior qualidade, com contratos com menor exposição. No slide seguinte, número 8, na parte superior do quadro, podemos observar a evolução de prêmios retidos. Nesse quadro, podemos ver que estamos voltando a reter mais prêmio.
Na medida que subscrevemos mais riscos de melhor qualidade, estamos retendo mais. Isso se deve também ao fato de estarmos subscrevendo limites mais baixos. É nosso foco adquirir retrocessões que sejam mais adequadas às nossas exposições. Na parte inferior do mesmo slide, de número 8, observamos a redução de prêmios ganhos no primeiro TRI de 23, tanto no exterior como no Brasil, resultado de nossa estratégia de limpeza de carteira nas renovações de janeiro, visando assim uma carteira de mais qualidade com menores exposições. O processo de re-underwriting resultou, então, numa redução de prêmio em 2023, sendo que em 2024 esperamos retornar à trajetória de crescimento. Passo agora a palavra ao Toneto para comentários sobre sinistralidade. Obrigado, Castilho. Bom dia a todos. Lembro que estamos no slide 9. Sem dúvida, a sinistralidade em nossa atividade é o fator de maior relevância para atingirmos os resultados esperados. Também é relevante salientar a volatilidade desse índice em nossa indústria, em razão de diversos fatores. Como todos sabemos, a sinistralidade de uma resseguradora é resultante dos contratos firmados em períodos anteriores e depende, fundamentalmente, do processo de avaliação de risco no momento em que são apresentados e da adequada precificação. Portanto, é mais importante analisar a tendência do índice do que exclusivamente o trimestre. Feitas essas considerações, convido-os a observarem o gráfico superior do slide. Nele, apresentamos a evolução trimestral do montante de sinistros retidos. Os últimos trimestres de 22 foram impactados pela catástrofe do agro no Brasil, já comentada em apresentações anteriores. A comparação do primeiro trimestre de 22 com 23 indica estabilidade no volume de sinistros retidos na ordem de 933 milhões. Ainda neste gráfico, acima das barras, observamos os índices de sinistralidade, com e sem os efeitos do LPT. No primeiro TRI de 23, o índice de 77% foi o menor observado no período e um dos menores desde o início de 2020. Já no quadro inferior, apresentamos a abertura da sinistralidade por geografia. Notem que o índice ainda poderia ser melhor, não fosse o repique de sinistros registrados provenientes do exterior, no segmento de vida, decorrente de contratos não renovados, e também do registro de eventos importantes no ramo de aviação, este tanto nos negócios domésticos como também provenientes do exterior. Nesse trimestre, não tivemos efeitos relevantes no segmento de agro e pouquíssimos sinistros de Covid-19. Cremos que as ações citadas pelo Castilho, de ajuste de preços, redução de exposições com cancelamentos ou diminuição de participações em diversos contratos, além do alinhamento de condições comerciais e modificações técnicas nos negócios renovados, devem contribuir para a tendência de melhora gradativa desse índice durante esse exercício. Por favor, vamos agora ao próximo slide. O quadro superior do slide 10 apresenta a evolução das duas principais provisões da companhia em valores líquidos de nossas proteções, a IBNR e a PSL. Vejam que desde 2021 o volume mudou de patamar e assim se manteve, mesmo com a redução de prêmios e diluição de riscos implementada ou iniciada desde meados de 2020. Esse é um forte indicativo que o nosso balanço se encontra hoje com um provisionamento robusto e gestão prudencial de nossas reservas de sinistros, reduzindo assim o risco de desvios nos resultados futuros. Já no quadro inferior, apresentamos a abertura das nossas provisões técnicas, já em valores brutos. Estas totalizaram no primeiro trimestre de 2023 o montante de 13,7 bilhões de reais. A redução em relação a dezembro de 22 decorre principalmente do maior volume de pagamento de sinistros, refletidos na PSL. Notem que essa provisão diminuiu 903 milhões, como disse o Falcão, afetando o nosso caixa operacional. Também tivemos redução da PPNG em razão do menor volume de prêmios emitidos, como apresentado pelo Castilho. Já as provisões atuariais tiveram sinal inverso, registrando incremento nos últimos períodos.
A mensagem final desse slide é: provisões técnicas robustas e prudenciais para o enfrentamento dos riscos de nossa carteira. Vamos agora ao slide 11. Nesse slide, demonstramos o custo de aquisição da companhia, que no primeiro trimestre de 23 totalizou 233 milhões, redução de 20,5% em relação ao mesmo trimestre de 22. Excluindo os efeitos do LPT, o índice de comissionamento seria de 21% no primeiro TRI de 22 e 19% no primeiro TRI de 23. A menor representatividade deste, que é o segundo maior custo da resseguradora, está em linha com a estratégia de renegociação para a melhoria do índice combinado, bem como alterações no mix de segmentos. Na parte de baixo do slide, apresentamos as despesas gerais e administrativas. No primeiro trimestre de 23, somaram 88 milhões, e que pese os efeitos da inflação nos contratos e na folha de pagamento, o valor nominal se manteve estável em relação ao último trimestre de 22. O índice de despesa administrativa de 7,3% no primeiro TRI de 23, excluindo a já comentada provisão para pagamento do DOJ e SEC, seria de 5,2%, portanto, em linha com o observado no mesmo período de 22. Vamos agora ao slide 12. Nesse slide, observando o gráfico superior, vemos a evolução dos ativos financeiros. Notem que a carteira alcançou 8,6 bilhões no primeiro trimestre de 23, aumento de 400 milhões em relação ao mesmo período de 22 e redução no mesmo montante em relação a dezembro de 22. A redução observada em comparação com o último trimestre de 22 está em linha com os comentários que fizemos quanto ao caixa operacional, ou seja, resulta de maiores desembolsos efetuados para fazer frente ao pagamento de sinistro. No entanto, como veremos à frente, essa redução não afetou o nosso índice regulatório de suficiência de cobertura de provisões técnicas. Agora, observando o quadro inferior, registramos no primeiro trimestre de 23 um resultado financeiro e patrimonial positivo na ordem de 146 milhões, ao compararmos com o último trimestre, praticamente estável. Se excluirmos os efeitos não recorrentes de trimestres anteriores, a evolução é positiva e consistente. Em 23, não tivemos nenhum efeito não recorrente registrado. Conforme já comentado em apresentações anteriores, a elevação do nível de taxa de juros domésticas e internacionais, em especial a taxa de juros americana, contribuiu de forma importante na obtenção dos resultados financeiros. Vale lembrar ainda que, pela nossa estratégia de ALM e a necessidade de garantias para operações internacionais, cerca de 43% da nossa disponibilidade financeira se encontram em outras moedas e, portanto, possuem rentabilidades não atreladas ao CDI. Projetamos que o movimento de redução desses negócios no exterior deve gradativamente permitir que ativos que estão em outras geografias migrem para o Brasil. Devolvo agora a palavra ao Castilho. Obrigado, Toneto. Gostaria agora de fazer alguns comentários sobre a evolução do índice combinado do primeiro TRI de 2023, comparado com o mesmo período de 2022. Neste slide de número 13, na parte superior, podemos comparar a evolução do índice combinado do primeiro trimestre de 23 com e sem os efeitos da LPT realizada em janeiro de 2022. Em ambos quadros, observamos a redução da sinistralidade e a redução do comissionamento. As despesas sofrem um pequeno aumento percentual. Essas despesas, embora sejam estáveis em valor absoluto, o percentual acaba sendo superior, uma vez que esse rácio é calculado em relação ao prêmio-ganho, que é inferior. Nosso índice combinado se reduz, então, de 114% para 109% no mesmo período de 2023. Na parte inferior do mesmo slide, podemos observar o chamado índice combinado ampliado, que inclui resultados financeiros. O índice combinado no trimestre se reduz de 106% para 97%. Passo agora a palavra a Thaís, que vai falar sobre índices regulatórios. Obrigada, Castilho. Como é de conhecimento, a SUSEP acompanha 2 indicadores regulatórios que devem ser cobertos pela companhia. O primeiro diz respeito à suficiência do patrimônio líquido ajustado
em relação ao capital mínimo requerido, que diverge um pouco do conceito geral de solvência. O segundo avalia a cobertura das provisões técnicas, ou seja, relaciona a necessidade de cobertura com os ativos garantidores. O primeiro indicador regulatório terminou o primeiro trimestre do ano com suficiência de 72 milhões, ou seja, 105%. Saliento que o indicador suportou eventos não recorrentes, como a assinatura do acordo com o DOJ. Notem que, quando observada a solvência total da companhia, o indicador é de 260%. Analisando o desempenho trimestral, observem que o indicador regulatório registrou o mesmo patamar do primeiro TRI 22, 105%, porém, o índice total de solvência da companhia evoluiu de 231% para 260%. O segundo indicador, que, como dito, avalia o montante de ativos qualificados pela SUSEP para fazer frente aos compromissos atuariais do IRB, esteve positivo ao longo do primeiro trimestre de 2023 e encerrou o trimestre com suficiência de 239 milhões. Cabe ressaltar que o índice regulatório considera 7,2 bi de ativos garantidores, montante que é inferior aos ativos financeiros da companhia, que totalizaram 8,6 bi no período, portanto, uma diferença de 1,4 bilhão. As projeções da companhia indicam que tais indicadores devem permanecer dentro do padrão regulatório. Agora, passo a palavra ao Falcão para suas considerações finais. Obrigado, Thaís. Encerrando aqui a apresentação, queria só contar a vocês que nós estamos trabalhando com a companhia com metas mais claras e ambiciosas e o time alinhado para trazermos o IRB para um ano de 2023 com bons resultados aos nossos acionistas. Na primeira semana de junho, nós vamos finalmente nos mudar para o nosso novo escritório no Rio, onde saímos do histórico prédio da Marechal Câmara para um andar aberto no edifício Ventura, na frente da Catedral Metropolitana, que fará com que nosso time trabalhe de forma mais integrada e mais moderna. Importante falar também a vocês que nós estamos tratando do vencimento das debêntures de 15 de outubro. Nós estamos discutindo várias alternativas de refinanciamento e estamos bastante otimistas que vamos apresentar uma solução em breve aos nossos acionistas. Agora, vamos às perguntas? Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Temos uma pergunta de Gabriel Guzan, do Citibank. Pessoal, bom dia a todos. A primeira pergunta é sobre sazonalidade, né? A gente vê aqui de alguns anos bem conturbados e acaba ficando difícil a gente tentar estimar o que é uma sazonalidade entre os trimestres. Assim, olhando por cima da informação poluída que a gente tem, pareceria que o primeiro TRI deveria ser um trimestre um pouquinho mais leve de provisões e de perdas em geral, com o segundo e terceiro TRI um pouco mais pesados nesse sentido. A expectativa é essa mesma ou está poluída aí pelas coisas que aconteceram nos últimos anos? E aí, já emendando nessa pergunta, tem uma confiança nessa suficiência de capital se manter aí no positivo dentro desse cenário, principalmente se o segundo e o terceiro TRI forem mais pesados? Obrigado. Oi, Gabriel. Que é Toneto. Eu vou tentar responder a primeira parte da sua pergunta sobre a questão da sazonalidade na sinistralidade, né? De fato, se a gente olhar uma série histórica, o primeiro trimestre é um trimestre que tende a ser mais favorável, né? Pela tipologia de contratos que nós temos, na dinâmica de comunicação e tudo isso. Agora, a nossa expectativa, ainda que a gente possa ter uma sazonalidade no primeiro trimestre, é que as ações em cursos, né, comentada aí pelo Daniel em relação à subscrição, devem refletir em números melhores nos próximos trimestres.
né? Ainda que a gente, como sempre diz, né, tem uma atividade volátil e, como você observou, com alguma sazonalidade, tá? Mas, do ponto de vista assim, global, nós entendemos que a nossa sinistralidade nesse ano, considerando as perspectivas atuais, né, seja consideravelmente melhor do que do ano anterior em relação à ausência, pelo menos nesse momento, de eventos catastróficos, como aconteceu com o agro e Covid no ano passado. Tá? Espero ter te respondido a essa primeira parte. Passo para o Falcão comentar a segunda parte da sua pergunta. Bom dia, Gabriel. Você pode, Gabriel, repetir a segunda parte, por favor? Estava cortando aqui a sua comunicação. Sim, claro. A segunda parte era sobre a suficiência de capital, principalmente nesse ambiente em que o segundo e o terceiro TRI tem aí uma sazonalidade um pouco pior para a sinistralidade. Gabriel, nós estamos bastante tranquilos quanto à necessidade de capital para os próximos trimestres, principalmente, como você notou, a empresa está diminuindo o seu volume de prêmios. A gente está concentrando a carteira no Brasil em contratos mais seletivos. E, com isso, a necessidade de capital diminui. Então, a gente está muito tranquilo, acho que os resultados estão caminhando bem, a tendência é positiva. Então, a gente não vê nenhum soluço pela frente, não. Tá? Perfeito, obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Jandira? Pois não? Nós recebemos algumas perguntas pelo chat, eu posso passar aqui por algumas delas. Vou respondendo sem ser especificamente cada uma, mas acho que dá para dar uma pincelada nelas. Tem muitas perguntas sobre as debêntures, eu acho que eu já respondi. Ainda faltam 5 meses, nós estamos muito confortáveis com as alternativas que nós estamos hoje negociando e devemos chegar em outubro sem soluços. Tá? Escritórios de Londres e Buenos Aires. Tá? O escritório de Londres é um escritório que está há 40 anos em runoff. Acho que o nosso objetivo do management é que a gente consiga encerrar essas operações sem nenhuma despesa para o IRB e está em processo de negociação. O escritório de Buenos Aires, a Argentina está numa situação muito difícil, todo mundo conhece. Temos eleições em outubro e nos parece que pior do que está não deve ficar muito. E lá é um mercado bastante interessante, muitos profissionais muito capacitados e a gente enxerga que a Argentina pode ser um hub para os 15% da carteira de América Latina que o Daniel Castilho colocou em sua estratégia. Né? ILS e LRS, uma outra pergunta. Isso é um instrumento novo de negociação de riscos que a SUSEP aprovou no ano passado. Nós estamos com planos, sim, de usar esse instrumento mais à frente. Né? Nós estamos aqui há 6 meses, então tem muitas coisas a fazer e essa é uma delas. Acho que é muito, muito bem perguntado. PDV, os custos todos vão estar no segundo trimestre e foi encerrado, foi dentro do que a gente queria, mais ou menos 10% da companhia, foi com muita suavidade, tratando as pessoas como elas devem ser tratadas, é a maneira correta que a gente acha de lidar com esses processos que são sempre difíceis e dolorosos. Tem uma outra pergunta sobre o custo de DOJ. O custo de DOJ foi todo aprovisionado no primeiro trimestre.
Nós vamos ter com isso um acompanhamento pelo DOJ na companhia durante 3 anos sobre os nossos controles internos e fazendo do limão uma limonada, a gente acha que vamos fortalecer bastante essa área, que vai fazer da empresa uma empresa impecável nesse quesito, né? Estamos mudando de escritório, bem animados com essa nova forma de trabalhar, né? Eu acho que o Toneto, sobre o caixa do primeiro trimestre, o Toneto tocou no assunto. Na realidade, é uma relação importante entre o uso da PSL, que diminuiu 900 milhões, né, e o pagamento de sinistros acelerados que houveram nesse primeiro trimestre, né? Quanto ao guidance, a gente não pretende dar guidance ainda, eu acho que está muito cedo, a gente pretende encerrar o ciclo desse ano com todos os ajustes e mudanças, e aí a gente pensa sobre isso mais à frente. Tem uma pergunta sobre os ativos não operacionais. A gente, obviamente, é muito interessante quando se pega o balanço de uma resseguradora, de uma seguradora no Brasil. Ela tem sua margem de suficiência de capital e tem vários ativos que não são contados para isso. Todos os ativos que não são contados para suficiência de capital, a gente acha que eles não são rentabilizados da forma do negócio. O nosso objetivo é que todos os ativos que nós tenhamos sejam operacionais. Dito isso, as negociações de ativos não operacionais sempre são feitas com muita calma, buscando o melhor preço e sem nenhum desespero. E isso está na nossa agenda, né? A carteira de aplicações financeiras, na hora que a gente traz o mix para o Brasil, de 80 Brasil, 15 América Latina e 5 exterior, a tendência é que tem um lag, mas vai acontecendo, ela vai ao longo do tempo migrando para o Brasil e a gente passa a crescer a carteira aqui no Brasil. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui que eu não respondi. Sobre a marca. A marca, nós estamos trabalhando nessa marca. O nome IRB-RE é um nome que nos agrada muito e as nossas pesquisas e os nossos contatos com os clientes têm uma identidade muito forte. Se alguma coisa acontecer com a marca, ela está espelhando o que é o IRB hoje, mais moderno e mais leve. Eu acho que com isso eu respondi a maioria das perguntas que chegaram por chat e eu devolvo a palavra a você, Jandira. Ok. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Temos uma pergunta de Gabriel Guzan, do Citibank. Obrigado por aceitar mais uma pergunta minha. Um conselho no seu passado é sobre a retrocessão, né? A gente viu aí nos últimos trimestres oscilando entre 20% e 45%. Só queria entender se tem um nível que vocês estão buscando, e aí passando um pouco dessa posição dos 3 passados, a gente deve esperar um nível mais consistente entre os trimestres. Obrigado. Gabriel, eu não sei se eu entendi corretamente, entendo que você está perguntando sobre retrocessões. O que nós estamos fazendo? Estamos passando pelo processo de limpeza de carteira, passamos pela renovação de janeiro e de abril, ainda temos outras renovações esse ano, e a ideia é adequar as nossas retrocessões à nossa carteira presente. A minha previsão é que a gente vá reduzir o custo, a compra de retrocessões, mas eu quero salientar que, pelo mercado internacional, a gente está vendo que os custos das retrocessões estão elevados, estão se elevando,
estive em Londres a semana passada, e o que a gente vê é que o custo das retrocessões se eleva e a capacidade disponível é muito reduzida. Mas a nossa expectativa para esse ano é reduzir a compra de proteções, uma vez que a nossa carteira tem limites muito inferiores ao que era a carteira de anos anteriores. Claríssimo, obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Eu queria agradecer a todos por participarem do call, dizer que estamos há 6 meses aqui à frente da companhia, fazendo um trabalho muito duro, muito sério. Esse trabalho é só o início, e eu sei que tem muita ansiedade nas perguntas, mas eu peço que vocês tenham paciência. Nós vamos endereçando as questões pouco a pouco, com foco, calma e dedicação, e acredito que o ano de 2023 vai ser o ano da virada, e aí sim começamos 2024 com a companhia do jeito que a gente quer. Agradeço a todos, desejo um bom dia. A audioconferência da IRB Brasil Re está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.